Pessoal, agora eu vou dar vou falar um pouco sobre como se candidatar a esses cargos. Ou seja, vocês vão entrar no link esse que a gente a gente colocou na descrição dos vídeos, né? E lá vai ter provavelmente um formulário para vocês preencherem. Então preencham com o máximo de informações possível, né? Provavelmente esses dados eles já estão, as empresas já estão adequadas, já tem que estar adequadas à LGPD, ou seja, vocês podem ficar tranquilos quanto ao uso das informações, porque se elas forem usadas, né, e vocês puderem, né, e essas empresas puderem ser responsabilizadas pelo uso indevido das informações, né, eles não vão fazer isso porque as multas seriam caríssimas e vocês poderiam pedir indenizações e tal. Então, né, eu diria que vocês são empresas sérias, né, e tal. Então, vocês podem ficar tranquilos na hora de se cadastrar. Preencham os dados que são pedidos. Procurem não abreviar, não escrever de forma... tipo assim, tentem ser o mais preciso possível, né? E no colocar o currículo, elaborem um bom currículo, tá? O currículo hoje ele é algo assim até praticamente obsoleto, né? Mas é interessante que vocês tenham alguns cadastros em currículos é, digitais, por exemplo. Tem a plataforma Lattes, né, que é do CNPq. Isso é mais para a área acadêmica, né? Mas eu diria que todo engenheiro pode ter, né? Eu diria que até todo técnico também pode ter um currículo no Lattes, né? E, e é um currículo tipo assim, sempre pode candidatar alguma vaga para universidades, ou tem muitas empresas que pedem, né, já o currículo Lattes, né, porque é um repositório de currículos, onde ali tu vai colocando todas as tuas experiências e trabalhos publicados e projetos que trabalhou e tal, né. Então é uma coisa interessante vocês terem. E outra coisa interessante é ter o seu perfil lá no LinkedIn. No LinkedIn, por exemplo, tu coloca lá tipo assim, tu consegue imprimindo o teu histórico profissional do LinkedIn, tu consegue ver, imprimindo aquele já seria um currículo, né? E ali é um currículo, por exemplo, que tu tem, por exemplo, pessoas que podem é, dar referências, por exemplo, né? Tem ex-alunos meus que falaram, pô, o Henry dava aula legal, entendi do assunto, pô, tô trabalhando agora, tô vendo tudo aquilo que eu vi, tal. Então eles dão o depoimento, né, e falam, né, e dão referências pessoais, né? Isso é importante, né? Então, se vocês se cadastrarem, por exemplo, no LinkedIn, peçam para pessoas que conhecem o trabalho de vocês referenciarem esse trabalho para que vocês tenham confiabilidade, ou seja, para a pessoa que vai entrevistar vocês já saibam, né, que vão ter condições de atuar na empresa delas, né? A entrevista vai ser mais para um desencargo de consciência, para ver se realmente as expectativas estão alinhadas, né? Se o que a empresa tem para oferecer é o que vocês têm o que vocês esperam receber, né? Então, então isso é importante. Então, o currículo Lattes, perfil no LinkedIn, né? Ah, mas não sou engenheiro, não tenho doutorado e tal, então isso aí é mais para... Claro, né, quem leciona no ensino superior, quem tem anos de experiência e tal, que nem eu já contei aqui uma historinha que eu fui encontrado por uma caçadora de talentos lá do Rio de Janeiro, que viu pela minha experiência que talvez eu servisse para vaga, me chamou para uma entrevista e tal, que eu declinei, né? Eu não quis saber da entrevista, né? Mas, tipo assim, mas eu poderia ter aceito e ido para ver, e não necessariamente eu seria selecionado, né? Mas é um lugar que dá essa oportunidade, né? E lá vocês vão fazer um networking, vocês vão conhecer pessoas, vai ter pessoas que vocês já conhecem lá, vocês vão passar a conhecer pessoas, vocês vão ter para quem mostrar o trabalho de vocês que vocês estão executando, ou que eventualmente vocês já tenham desempenhado, né? Uma oportunidade que vocês tenham de mudar de emprego, por exemplo, vocês vão poder postar lá que vocês só estão indo para tal emprego, então, muito obrigado. Vocês não vão ter como se tipo assim, publicar que vocês estão progredindo na carreira. Isso é importante, né, para que vocês se tornem conhecidos no meio de vocês, para que daqui a pouco surjam oportunidades também de melhoria, né? Então, isso é interessante, né? Agora, e para fazer o currículo? O que se põe no currículo, né? Não, aqueles currículos de 50 páginas que bota anexo vários documentos, isso aí está meio que em desuso. Agora o currículo é mais simples, mas o que tem que ter no currículo? Tem que ter os dados pessoais de vocês, tem que ter
a escolaridade. Eu estudei ensino médio no Rio Grande do Sul, né? Na escola XPTO lá e tal. Eu fiz o curso técnico assim assado, eu fiz, né, um estágio em tal empresa, depois trabalhei tanto tempo na outra e tal. E coloquem, né? Então vai ter a parte de acadêmica, né, onde estudar e tal. Vai ter a parte de ahn, vai ter a parte de cursos, né? Eu fiz um curso curso de Office completo, Excel avançado, programação C, programação Delphi, programação linguagens mais antigas. Agora tem Python, tem é, R, né? Julia, enfim, tem outras linguagens, né? MATCAD, MATLAB, enfim, né? Eu trabalhei, né, com um projeto assim, um assado. Então coloquem as experiências, né? Desafios que foram vencidos. Pô, eu desenvolvi uma solução para tal coisa, eu trabalhei né, aprendi o que eu aprendi com isso, aprendi a operar um equipamento assim assado, resolver problemas desse tipo e tal. Tentem falar num parágrafo o que vocês conseguem entregar de valor, né? E principalmente, né, tipo assim, claro, se tiver a ver com a vaga que vocês estão concorrendo, excelente, né? Por exemplo, vamos supor que eu estivesse procurando emprego, né? Quero trabalhar fora do Brasil na área de petróleo, né? Eu vou dizer da minha experiência. Olha, eu tenho 22 anos de experiência com engenharia submarina, né? Eu tenho mestrado e doutorado nessa área. O mestrado eu fiz uma minha dissertação sobre o assunto, né, metodologia para tomada de decisão em projetos, né? O meu doutorado eu fiz na área de dos flexíveis, né, estudando a barreira de pressão e a confiabilidade e vida útil, extensão de vida e tal, não sei o que. Isso aí gera ganho para a empresa, tal, né? E isso aí permite utilizações e extensão de vida de projetos, o que dá resultados, né, para a empresa. Então, tipo assim, tu tá mostrando à empresa o que tem potencial de resolver problema, né? Mas eu não fiz um TCC, não sei. Não, então, que projeto você trabalhou? Eu trabalhei com um soldador, num projeto em que a gente soldou todas as soldas, inspecionou todas as soldas do navio gigante que teve lá e tal. E isso aí trouxe bastante experiência, a gente teve né, vamos dizer assim, um índice de retrabalho muito pequeno e tal, né, que é muito desafiador. Tipo assim, fale da dificuldade, né, que é encontrada normalmente na atividade que vocês são especialistas ou que vocês têm mais experiência, né, e de que maneira vocês resolveram aquele problema, né. E nisso aí vale, por exemplo, falar sobre temas de trabalhos publicados, né, e aí entra TCC, dissertações, etc., monografias, né, trabalhos que vocês desenvolveram, freelancer também, né, desenvolvi um programa tal, um aplicativo que faz cálculos, não sei o que, isso aí pode ser aplicável na indústria. Então tipo assim, mostrem o que vocês podem entregar de valor e deem uma cara mais, vamos dizer assim, não tem um currículo só para qualquer cargo. Se eu estou concorrendo a um cargo que envolve alguma coisa de programação, ou que isso aí pode ser interessante, eu vou falar, né, que eu tenho skills nessa área. Né, eu sei programar nas linguagens A, B, C e D, né, e eu sei resolver problemas relativamente complexos e tal, e cita lá algum que tenha, né, eu desenvolvi um sistema que faz tal coisa, né. Né? Não, se a vaga é para estudo de reservatórios, por exemplo, não tem experiência nessa área, porém, né, como envolve muito programação, muita simulação de comportamento, de fluidos e tal, então, e o que eu já fiz que pode ser considerado importante para isso, né? Eu já fiz programação, por exemplo, então de repente eu posso conhecendo o fenômeno, eu sei fazer talvez até um aplicativo, um software que ajude a calcular, né, de forma a facilitar a vida, a entregar valor, né, para a empresa, né? E estude, né, o cargo e a empresa que vocês vão estar indo, para que vocês vão estar se candidatando, para que vocês cheguem numa entrevista e saibam responder perguntas, porque a pergunta na entrevista basicamente vai ser o seguinte, né? Quer dizer, as perguntas, né? Me fala da tua experiência. Então, tu vai ter que falar tudo aquilo que tu escreveu de forma resumida, né? Num pitch, né? De 2 minutos, vamos dizer assim. Tu vai ter que falar, olha, eu tenho essa experiência, eu trabalhei com isso e aquilo, né? Meu inglês está assim, assado,
né, em termos de programação, de linguagem de computador, eu tenho alguma habilidade, principalmente nessas, né, ou aplicativos, eu uso o Project, eu uso o Excel avançado, tem um Excel avançado, não é tão avançado, mas eu resolvo várias coisas com planilhas, né, eu sei trabalhar bem com planilhas, com bancos de dados, né, enfim, né, e outra coisa, se não sabem, aprendam a escrever corretamente, tá? Porque, por exemplo, currículos com erros de português, com escrito, tipo assim, escrevendo um parágrafo, por exemplo. Uma coisa bonita de fazer, por exemplo, é dar um papel para o candidato e dizer assim, escreve um bilhete para mim dizendo, pedindo essa vaga, né, e dizendo por que tu acha que tu é o melhor, né. Aí o pessoal se entrega, né, aí o pessoal, né, pode ter feito tem um baita de um currículo, né, bem editado, redigido e tal, não sei o quê, porque ele mandou alguém fazer, né, e na hora de escrever ele não sabe falar, ele não sabe. Então faça esse exercício, né. Imaginem que tu está entregando uma carta, né, para alguém, né, então tenta escrever, né, escreve, depois lê em voz alta, né, dá para alguém ler, vê o que essa pessoa acha, alguém que vocês confiem, alguém que não vá, de repente, dar risada da cara de vocês, né, se não tiver tão bem escrito, e alguém que não vá também deixar vocês menos confiantes, né, pelo contrário, né, mostrem para alguém que vá ajudar vocês, né, a melhorar, né, ou dizer, não, tá bom, pô, entendi tudo, tá bem claro, é isso aí mesmo, eu te contrataria lendo esse bilhete. E por que isso? Porque isso aí é um exercício, tá? Pá, mas daqui a pouco eu vou lá e nem precisei disso, né? Nem precisei fazer esse bilhete e tal, essa carta de próprio punho e tal. Ok, mas tipo assim, mas isso aí, tipo assim, se tu passar por esse exercício, né, tu vai tá preparado assim para qualquer coisa que venha, entendeu? Uma pergunta meio indigesta assim, aquela pergunta assim para pegar o cara no contrapé, né? Por exemplo, sei lá, fala num defeito teu, né? Pô, essa é clássica, né? E não venham, pessoal, quando perguntar um defeito, com aqueles defeitos que são qualidades, tá? Meu defeito é que eu sou muito caprichoso, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, meu defeito é que eu não paro de trabalhar, né? Isso aí é aquela, tipo assim, aquela resposta pronta que ninguém quer. As pessoas querem, numa entrevista de emprego, elas querem sinceridade, tá? Então olha, o meu problema é que às vezes eu tenho uma certa dificuldade, eu durmo tarde, né, eu tenho algumas coisas que eu tenho que disciplinar melhor e tal, mas pretendo desenvolver isso e tal. Ou seja, foi sincero, né? Mas tipo assim, mas isso aí não tira minha competência para resolver os problemas que eu vou estar que eu vou ter que resolver, que vão estar sendo entregues para que eu resolva, enfim, né? Então, basicamente, pessoal, então vocês têm que e pensar estrategicamente, tá? Então, tipo assim, qual é a empresa que eu estou me candidatando? Eu posso pensar em várias possibilidades aqui, então seria interessante que vocês até colocassem nos comentários aí, se, pô, tô me candidatando a uma empresa assim, o assado, como é que eu faço e tal. De repente, até fica mais fácil para mim de eu dar minha sugestão, tá? Mais uma vez, não sou dono da verdade, não tenho receita mágica, não existe receita mágica, né? Existem especialistas que falam muito bem, né, e são perfeitos, né? Só que às vezes a gente, né, não existe uma receita pronta, não existe uma fórmula mágica, né? Então às vezes a gente sendo humilde, né, e simplesmente fazendo feijão com arroz, né, e tentando, perseverando, né, a gente vai estar, claro, assistam tantos quantos vídeos vocês puderem assistir, que dão dicas, né, alguns do nosso canal, outros de outros canais também, né, que mostrem formas de se comportar, né, e tal. Isso aí sempre vai ajudar vocês, né, principalmente a terem confiança, porque isso é fundamental. Chegar numa entrevista para emprego tremendo, assim, gaguejando, com medo, né, e o medo o entrevistador percebe, né, isso aí pode estragar a brincadeira para vocês. Ou seja, né, por mais que vocês sejam preparados para aquele emprego, por mais que vocês estivessem aptos, né, a desempenhar excelentemente, né, se essa não for a percepção da pessoa que está te entrevistando, voltar a perder todo o esforço de ter sido selecionado, ter tido o currículo selecionado, né?
E vocês não, tipo assim, porque o que garante que aquele nervosismo não é porque vocês estão realmente escondendo alguma coisa, ou que vocês não sabem tudo aquilo que vocês estão colocando ali. E outra coisa, pessoal, não mintam em currículo, não bota que tem inglês fluente e quando não tem, não falem que vocês sabem programação profundamente se vocês não sabem, porque isso aí cai na entrevista, tá, pessoal? Isso aí cai na entrevista, né? Eu já fui em entrevista, por exemplo, que de cara a entrevistadora já começou a me entrevistar em inglês, né? Isso aí me quebrou as pernas, assim, tipo assim, putz, eu levei um susto, né? Então isso aí é feito justamente para isso, para que a pessoa, né? O próprio concurso, né? Ele é meio assim, né? Ele oferece uma complicação para que a pessoa tenha que dar um jeito de contornar aquilo, né? Então é bom sempre a gente ter estratégias, né? E pensar e se tranquilizar, porque a melhor coisa é tranquilidade, né? Se me perguntarem alguma coisa que eu não sei dizer, ou que eu não me sinto seguro, eu tenho que saber como sair disso, né? Olha, nem que seja inventar uma desculpa na hora, assim, olha, isso aí eu não estou muito bem familiarizado, né? É claro, eu não vou sair pela tangente de todas as perguntas, senão o que eu estou fazendo ali, né? Mas alguma coisa mais específica, por exemplo, né? Você pode até dizer, olha, você não está muito familiarizado e tal, mas eu sei que isso aí é uma coisa importante, que vocês trabalham bastante com isso, né? E talvez até tenha faltado, ter dado uma estudada melhor nesse assunto antes de vir para a entrevista, porém eu tô muito disposto a aprender, a me engajar em treinamentos, em buscar formas de evoluir, crescer na empresa e tal, e vou vestir a camisa da empresa, etc. Então tá, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço.